Dando continuidade de como resolver problemas que envolvem limites, a gente vai ver 4 exercícios de limites aqui, começando pelo exercício 29. Ele pede para calcular o limite de x mais 2 sobre x mais 3, quando x tende a menos 3 pela direita. Então eu uso esse símbolo mais aqui para dizer que a gente está se aproximando de menos x pela direita. Então, se você substituir os valores, no caso, se você substituir o valor da função por menos 3, a gente vê que no numerador fica menos 3 mais 2, e no denominador fica menos 3 mais 3. Ou seja, o numerador vai tender a menos 1, enquanto o denominador está tendendo a 0. Só que observe que o x ele tende a 3 pela direita. Então, se você tiver o x aqui, menos 3, você está pegando valores um pouquinho maiores do que menos 3. Então, por exemplo, menos 2.999. E você está se aproximando do menos 3. Então, por exemplo, imagine que x é menos 2.99. Quanto que vai dar a nossa função, que eu vou chamar de f de x aqui? A nossa f de x é menos 2.99 mais 2 sobre menos 2.99 mais 3. Isso vai dar menos 0.99 sobre 0.01. Então, no final, vai dar menos 99. Ou seja, dá um valor negativo relativamente alto. Se a gente pegar, por exemplo, o x um pouco mais próximo de menos 3, então menos 2.999. Então, novamente, a nossa f de x fica menos 2.999 mais 2 sobre menos 2.999 mais 3. Isso dá menos 0.999 sobre 0.001. E isso daqui é menos 999. Ou seja, conforme a gente está chegando próximo de menos 3, conforme x tende a menos 3 pela direita, a gente vê que o numerador, que é o x mais 2, vai tender a menos 1. E o denominador, que é o x mais 3, o numerador é o x mais 2, e o denominador x mais 3 vai tender a 0, só com um valor positivo de 0. Por exemplo, 0.00000, infinitamente só positivo. Então, um número negativo, menos 1, sobre outro que é positivo e é bem próximo de 0, 1 sobre 0 vai dar infinito. Então, mas como é menos aqui, então isso vai dar menos infinito. Então, a nossa resposta final é um número negativo sobre outro que vai tender a 0, só que positivo. Então, a resposta final é menos infinito. Um outro método para resolver o exercício 29 seria você fazer uma substituição do tipo y é igual a x mais 3. Então, x mais 2 é simplesmente o y menos 1. E x tendendo a menos 3 pela direita faz com que y tenda a menos 3 pela direita mais 3. Ou seja, y, esse valor aqui é um pouquinho maior do que menos 3. É, por exemplo, menos 2.999 e assim. Então, no final eu vou ter 0 pela direita. Então, reescrevendo, o limite fica assim. O limite x mais 2 é y menos 1 sobre x mais 3 é y, e x tendendo a menos 3 pela direita é equivalente a y tendendo a 0 pela direita. Então, observe que esse limite vai dar o seguinte. O y menos 1 vai tender a menos 1. E o y vai tender a 0 pela direita, ou seja, um valor positivo bem próximo do 0. Então, menos 1 sobre um valor positivo bem próximo de 0, isso vai dar que o limite é menos infinito. Bom, já na questão 30, ele pergunta qual é o limite de x mais 2 sobre x mais 3 quando x tende a menos 3, porém agora pela esquerda, é onde usa esse símbolo de menos. Ou seja, é a mesma função tendendo para menos 3, só que em vez de vir pela direita, como foi no caso do exercício 29, a gente está tendendo pela esquerda.
dá para fazer esse exercício de um jeito diferente do que a gente fez, mas o raciocínio é o mesmo. Então, se x está tendendo a menos 3 pela esquerda, isso significa que o x é um valor um pouquinho menor do que menos 3. Então, ele poderia ser menos 3,00001, por exemplo. Ele é um valor um pouquinho menor do que menos 3. Então, se x está tendendo a menos 3, então x mais 2, ele vai tender a quanto? A menos 3 mais 2, ou seja, menos 1. E x mais 3, ele vai tender ao número que é um pouquinho menor que menos 3, mais 3. Ou seja, vai dar um menos 0,0000 e assim por diante. Ou seja, x mais 3 é um número negativo e muito próximo de zero. Então, quando você divide um número negativo, que é no caso o x mais 2, que é menos 1, que tende a menos 1, por um número que é negativo e muito próximo de zero, então vai ter negativo no numerador e negativo no denominador. Então, esse número é positivo. E um número sobre zero, isso vai tender a infinito. Então, a resposta final é infinito. A questão 31 pergunta qual é o limite dessa função que é 2 menos x sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1. Bom, a primeira coisa que você pode fazer é simplesmente substituir o valor x igual a 1 nessa função, só para ver onde que ela está tendendo. Então, aqui fica 2 menos 1 sobre 1 menos 1 ao quadrado. Então, no numerador vai tender a 1. No denominador vai tender a 0 ao quadrado. Então, vai ficar um valor indeterminado, porque o numerador é 1 e o denominador seria um valor 0 ao quadrado. Só que observe que qualquer número ao quadrado é positivo. Então, se, por exemplo, você pegar o menos 3 ao quadrado, isso é igual a menos 1 multiplicado por 3 ao quadrado, que é igual a menos 1 ao quadrado multiplicado por 3 ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado é 1. Então, isso é igual a 3 ao quadrado. Então, qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser positivo. E então, isso implica que o x menos 1 ao quadrado é um valor positivo. Então, a gente pode resolver esse limite simplesmente observando o numerador e o denominador. Então, quando x tende a 1, o numerador, que é 2 menos x, vai tender a 2 menos 1, que é igual a 1. Ou seja, o numerador vai tender a 1. Já o denominador, que é x menos 1 ao quadrado, ele vai tender a um valor bem próximo de zero. Só que como ele está elevado ao quadrado, esse valor é positivo. Então, x menos 1, a gente pode escrever que é um valor muito próximo de zero e positivo. Ou seja, x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1, pode ser escrito algo como 0,000 e assim vai. Só que é um valor positivo. Então, você observa que o numerador vai dar 1 e o denominador vai dar um valor positivo bem próximo de 0. 0,00. Então, 1 sobre um valor muito próximo de 0, isso daqui, para o denominador tendendo a 0, isso daqui vai dar infinito. Então, a resposta final é que esse limite vai dar infinito. A questão 32 pergunta qual é o limite dessa função que é exponencial de x sobre x menos 5 elevado à terceira, quando x tende a 5 pela esquerda, então esse símbolo menos. Então essa questão pode ser resolvida de forma bem parecida ao que a gente fez na questão 31. Então, se x tende a 5 pela esquerda, então o numerador, que é exponencial de x, vai tender a exponencial de 5. E, novamente, se x tende a 5 pela esquerda, o denominador, que é x menos 5, vai tender, lembrando que x tendendo a 5 pela esquerda, ou seja,
a gente está pegando um valor um pouquinho menor do que 5. Então, por exemplo, é um 4.9999 e assim vai. Então, x menos 5 vai tender a zero, porém é um valor negativo, porque a gente está pegando um valor menor que 5. Então, a gente vai escrever isso com menos 0.0000. Ou seja, é um valor negativo e muito próximo de zero. Só que relembre que o denominador é elevado à terceira. Se você pega, por exemplo, menos 0.1 e eleva a terceira, ele continua sendo negativo e continua sendo bem próximo de zero. Que isso daqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 10 elevado à terceira, que é igual a menos 1 sobre 10, multiplicado por menos 1 sobre 10, multiplicado por menos 1 sobre 10. Menos 1, multiplicado por menos 1 é 1. Multiplicado por menos 1 dá menos 1. 10 multiplicado por 10 dá 1000. Ou seja, isso daqui é menos 0.001. Ou seja, ele continua sendo negativo e próximo de zero. Então, recordando, quando x tende a 5 pela esquerda, o exponencial do x vai tender a exponencial do 5, que é um valor positivo. E x menos 5 elevado à terceira vai tender a um valor negativo muito próximo de zero. Então, o limite vai ser exponencial de 5 sobre um valor muito próximo de zero negativo. Um valor sobre zero do infinito. Só que como é menos, então vai dar menos infinito. E essa é a resposta final.